te amo demais. É um exemplo, é uma inspiração, é uma bênção mesmo. Sempre quando a gente ora junto, conversa, fico dias pensando nas coisas que a gente conversa. E a semana passada nós estivemos juntos, foi muito bom. Meus irmãos, quem não me conhece, sou o Jackson. Eu congreguei com o pastor Leon, foi quantos anos? Uns 3 anos, acho. 2, 3 anos. E foi uma bênção, é uma amizade que o Senhor Deus deu para mim, e a vida dele é uma bênção na minha vida, a vida da minha família. Eu sou pastor ali na Igreja Vintage, tenho servido a Jesus ali e tem sido uma bênção. Nossa igreja vai fazer 10 anos agora, do dia... Eu não sei porque a nossa data, o nosso aniversário, a gente faz no dia de Pentecostes, né? Então, cada ano é um domingo diferente. Então, no dia de Pentecostes de 2023, nós faremos 10 anos, é uma alegria. E eu tenho trabalhado com homens desde o início da nossa igreja. Desde o início. Vai para 10 anos, falando para homens, me direcionando aos homens, me comunicando com os homens. Amanhã, querendo o Senhor, 5 e pouca da manhã, estou pegando um voo para ir para Santo André, falar numa maçonaria. Não sei se eu vou, porque eu saí de casa agora, minha filha estava com febre, a Isabel, peço que orem por ela. E se ela não melhorar, agora, início da madrugada, eu não vou ir, vou ficar em casa, porque não tem, minha esposa não dirige ainda, então é complicado sair. Enfim, eu tinha uma palavra para trazer para vocês aqui, mas hoje à tarde, meditando, né, eu resolvi trazer isso aqui, algo mais prático, e eu creio que vai ser muito importante para o teu ano de 2023. Muito, muito importante para o teu ano de 2023. Bom, como eu disse, eu tenho falado para homens mais ou menos há uns 10 anos. E eu tenho visto que os homens, muitas vezes na igreja, falta alguém que chegue e diga, faça desse jeito. Depois você pode, com o tempo, com a caminhada, você muda, você propõe outros formatos, mas eu estou convencido que nós precisamos de um modelo. O que mais os pastores fazem, Leon, é dizer, não é um modelo, é um princípio. Eu estou convencido que nós não podemos ter só princípio. Nós precisamos de um modelo. Nós precisamos de um modelo. Por exemplo, eu notei que na nossa igreja, as pessoas liam a Bíblia, não liam, até que eu elaborei um culto familiar, escrevi um manual. E eu disse, um culto familiar tem no mínimo 4 capítulos de leitura por dia. De onde eu tirei isso? Do meu sovaco eu tirei isso. É que com 4 capítulos da Bíblia, tu lê a Bíblia em 10 meses. E eu queria que eles fizessem o culto e matassem já a leitura anual do culto ali. Hoje nós temos basicamente 82% dos membros lendo toda a Bíblia, todos os anos. Isso é uma bênção. Eles precisam de um modelo. Muitas coisas que eu fiz na igreja, eu precisava ver um modelo. E depois nós vamos adaptando, nós vamos colocando a nossa impressão. E se tem um livro prático na Bíblia, eu estou pregando ele na Vintage, é o livro de Provérbios. E eu tenho uma mania, um outro modelo, de todos os dias ler um capítulo do livro de Provérbios. Não é que eu não leio outros livros da Bíblia, não é que eu não ame outros livros da Bíblia. Eu amo, 2 Timóteo. É um livro que eu amo demais. Demais. Eu amo Efésios. Cada vez que eu estudo Efésios, eu amo mais Efésios. Ok? E Provérbios é como Gálatas para Lutero. Entendeu? Então, eu amo Provérbios. E Provérbios tem 31 capítulos. Então, é um capítulo por dia. Por exemplo, hoje, dia 8. O que eu li no meu desjejum hoje? Provérbios 8. Provérbios 8. E depois vai e volta. E eu estou convencido que uma das formas de estudar Provérbios, na minha opinião, a melhor forma, não é sequencialmente. Os pregadores aí, expositivos, podem até torcer um pouco o nariz, mas para mim, Provérbios, a melhor forma de estudar ele é estudar por temas. Porque eles são como biscoitos da sorte.
da Bíblia. Você saca ali, né? São sentenças rápidas. São pequenas sentenças para ficar gravado na tua memória, ficar gravado na tua cabeça. E ao longo dessas sentenças, o livro de Provérbios ele vai se aprofundar em alguns temas. Por exemplo, o preguiçoso é um dos temas de Provérbios. O sábio, o tolo, a mulher imoral, o amigo, as riquezas, o trabalho. São temas de Provérbios e é fabuloso. E se tem uma coisa que muda a vida de um homem, se tem uma coisa que impacta a vida de um homem, é a vida de um amigo. A vida de um homem é impactada pela vida de um amigo. Eu queria basicamente falar com vocês aqui sobre como encontrar um bom amigo, baseado em Provérbios. Como que nós encontramos, como que nós selecionamos quem nós nos aproximamos e quem nós devemos deixar de andar junto. Eu noto que o nosso país, por sermos latinos, nós temos a tendência a ter um coração de mãe, a querer abraçar todo mundo. Só que isso não é sábio, isso não é santo, isso não é bom, isso não é correto. Eu gostaria que todos aqui prestassem bastante atenção. Em média, nós interagimos por ano, uma média de 500 a 2.500 pessoas por ano. Tu vai interagir com pessoas, vai caminhar, vai no hospital, vai num parque, tu vai interagir uma média entre 500 a 2.500 pessoas. A questão é, você vai interagir com pessoas próximas, com pessoas não próximas, você vai interagir com familiares, com irmãos. A pergunta que fica é, como que você vai fazer um discernimento desses relacionamentos? Ou você vai se relacionar com todos da mesma forma? Todos são iguais para você? Veja, Jesus, ele vivia no meio das multidões, ele não se relacionava com todo mundo do mesmo jeito. Por exemplo, Jesus vivia com os discípulos. Dentro dos discípulos tinha um grupo mais VIP. Jesus também tinha um relacionamento com demônios. Como assim? Tinha, ele expulsava, ele cruzava com demônios. Ele cruzava por religiosos, por prostitutas, cobradores de impostos, escribas. E ele não tratava todos da mesma forma. Ele não se relacionava com todos do mesmo jeito. Você pode ver que diante de Herodes ele nem abriu a boca. Herodes queria que ele fizesse uma mágica. Ele nem abriu a boca. Ele tinha os críticos, necessitados, famintos. A pergunta que fica é, como é que Jesus permaneceu com uma vida saudável diante de tantos relacionamentos? Porque não importa no ano de 2023 se você fizer um voto, brigadão. Obrigado. Não importa se você fizer eu vou emagrecer tantos quilos. Vou ser sincero. Quem aqui no ano de 2022 disse que ia emagrecer? Levanta a mão. Sem vergonha. Ninguém aqui. São todos uns demônios vocês. Joga limpo, meu. Vamos lá. Não, levanta a mão. Vamos lá. Vamos lá. Tem ninguém nesse lado. Agora começa. Mas por que não levantaram antes a mão? Levanta a mão bem alto. Tá, agora a segunda, baixa a mão. Agora, quem emagreceu? Emagreceu quem disse que não queria. Olha só, veja, não importa, você vai fazer um projeto de ter uma vida mais próspera, está lendo uns coaches americanos e você quer ter o seu primeiro R$1 milhão. Isso aqui não vai ter tanto impacto na tua vida quanto a vida de um amigo, quanto a vida das pessoas que você se relaciona. Existem 3 formas de pessoas se portarem. Existem 3 formas que as pessoas se portam diante do mundo. A Bíblia diz em João capítulo 2, verso 24 e verso 25 o seguinte: mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia a todos. Olha isso. E não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Jesus era sábio. Nós temos 3 formas de nos relacionarmos. Nós temos, em primeiro lugar, o ingênuo. Sabe o ingênuo? Você é ingênuo. É o simples,
de Provérbios, outras traduções, o ingênuo. Você é simples, todo mundo é bom para você. Todo mundo é maravilhoso para você. Todo mundo é fabuloso para você. Todo mundo tem as melhores intenções. Você quer ser amigo de todo mundo, você quer visitar a casa de todo mundo, você quer ser feliz com as pessoas. Você é um ingênuo. Ah, mas as pessoas são boas, devemos amar as pessoas. Devemos amar as pessoas, né? E existe o paranoico, que é o outro extremo, que é o cara que está desconfiando de tudo, cara. Ele está desconfiando de tudo. Nesse momento ele está dizendo assim, ó, o Bolsonaro está tramando alguma coisa. Vocês viram? Vocês viram quem falou? Estou aqui contigo, capitão. Não, vocês vão ver. Normalmente esse cara tem comida estocada em casa. Um bunker. E ele é dispensacionalista. Na pandemia ele estocou papel higiênico. Tem o ingênuo, tem o paranoico e tem o sábio. O sábio, ele não é paranoico, ele não é ingênuo, mas ele age com discernimento. Jesus é sábio. A grande ideia do que eu quero que você entenda aqui é que nós devemos tratar pessoas diferentes de formas diferentes. Nós precisamos tratar pessoas diferentes de formas diferentes. Você não pode tratar todo mundo igual. O apóstolo Paulo fala isso. Quando tu repreender um homem mais velho, trata como um pai. Uma senhora como irmã. Nós não podemos chegar. Eu chego lá, vou dar uma chamada num piá de 16 anos. O guri está dizendo, por que é o bunda mole, ou bunda seca? Como é que está fazendo isso aí, rapaz? Como é que eu vou chegar isso fazendo na irmã de 65 anos de idade na igreja? Não tem como. Só se eu não tiver discernimento. Então você ouve desde criança, não, temos que tratar todos iguais. Não, isso é coisa de louco. Não devemos tratar todo mundo igual. Por quê? Porque as pessoas não são iguais. Elas têm uma igualdade como imago Dei, como imagem de Deus. Então, nós não podemos tratar todo mundo da mesma forma. Jesus não tratava todos da mesma forma. Jesus chamou, foi Herodes, se não me engano, de raposa. Mas ele não chamou Maria, quando o irmão dela estava morto, de raposa. Tu é uma raposa. Não! Provérbios capítulo 24, do verso 1 ao verso 3. Eu vou levar os textos de Provérbios. Se você quiser só ouvir, ou quiser acompanhar comigo, pode acompanhar também. Capítulo 24 de Provérbios, vai ficar só em Provérbios agora. Verso 1 ao 3. Não tenha inveja dos maus. Ou seja, tem gente má no mundo. Simples. Não tenha inveja dos maus, nem queira estar com eles. A Bíblia diz para não estar com quem é mau. Então existem pessoas más, e quer dizer que existem pessoas que eu não devo andar com elas. É muito básico isso, só que tem que ser dito. Porque o coração deles planeja a violência. Os seus lábios falam para ferir. Olha isso, cara. Com a sabedoria se constrói a casa, e com a inteligência ela se firma. Verso de número 5 ao verso de número 7 agora. Quem é sábio, então tem gente sábia, é forte. E aquele que tem o conhecimento consolida a sua força. Porque com prudência, tem o prudente, que é o sábio, você deve fazer a guerra. Na multidão de conselheiros está a vitória. A sabedoria é elevada demais para o insensato. No tribunal ele não abre a boca. Então aqui, basicamente, Provérbios capítulo 24 vai nos dar 3 tipos de pessoas. O insensato, em outras traduções, é o tolo, o sábio e o mau. Existem 3 tipos de pessoas. Em primeiro lugar, pessoas sábias. Capítulo 9, verso 8 ao 9. Não repreenda o zombador, para que ele não odeie você. Repreenda o sábio, e ele o amará. Dê instrução ao sábio, e ele se tornará mais sábio ainda. Ensine o justo, e ele crescerá na prudência. Em primeiro lugar, existem pessoas sábias, deixando claro que nós não somos sábios em todas as áreas. Existem áreas que nós precisamos melhorar, avançar, nós precisamos ter um discernimento, ter sabedoria, crescer. Mas se Deus for o centro do nosso prazer, se a lei de Deus for o centro do nosso prazer, se nós formos homens santos,
homens cheios do Espírito, nós teremos prazer na sabedoria. E nós vamos crescer em sabedoria nas demais áreas da vida. Em primeiro lugar, pessoas sábias são humildes. É humilde. Você fala, isso é uma coisa que eu falo muito na minha casa. Eu ainda, se tiver uma outra oportunidade, eu quero voltar aqui e falar sobre escola de sabedoria. Eu tenho falado muito isso na nossa igreja. O mundo hoje, ele premia o conhecimento. Então vocês podem ver, o conhecimento ele é premiado, né? Faculdades, e tudo isso é bom, são coisas boas. Escolas, cursos. O mundo premia o conhecimento. Só que conhecimento na Bíblia não é o mesmo que sabedoria. Você vai agora em uma universidade, você vai ver a quantidade de pessoas com conhecimento e a quantidade de pessoas tolas, fazendo coisas idiotas, agindo como animais. Conhecimento não é o mesmo que sabedoria. A Bíblia valoriza a sabedoria. Nós precisamos que os lares eles sejam escolas de sabedoria. Então, lá em casa, todos os dias, já faz bastante tempo, eu tenho um momento com a minha filha, a mais velha, a mais nova às vezes vem ali, parecendo um boneco, e eu ensino para minha filha a ser a menina sábia. E eu sempre pego um texto ou de provérbios. O provérbio do dia, eu pego um versículo e eu faço uma aplicação lúdica com ela. E eu digo, a menina sábia faz assim, a tola faz desse jeito. Então, tem textos de provérbios que a sabedoria está clamando. Então eu falo para Isabel, sobe, e a sabedoria está no alto dos montes, clamando, ó ingênuos, venham. E daí eu falo, Isabel, sobe em cima do sofá. A Isabel sobe no alto do sofá, segura assim no corrimão da escada, e ela começa a gritar, ingênuos! Deu, vai Maria, vai. A Maria é ingênua, daí a Maria vai caminhando assim, sabe? E eu falo para ela, a sabedoria está clamando, meu amor. A sabedoria está chamando. Tu consegue ouvir a sabedoria chamando? Seja sábia. Aí eu falo que o sábio, ele inclina a cabeça quando ele está ouvindo uma repreensão. E eu vou falando, a tola não aceita. Então, hoje já está num nível que quando eu digo, tu está agindo como uma tola, ela, não, chora desesperada. Pessoas sábias, elas ouvem, elas são humildes, elas são, em segundo lugar, ensináveis. Você consegue ensinar ela. A pior coisa é você vai falar com uma pessoa na igreja e você fala, a pessoa, então, era isso que eu queria falar. Exatamente. A pessoa está sempre um passo na frente. A pessoa nunca aprende. A pessoa nunca diz assim, cara, que profundo isso aí. Não sabia disso aí. A pessoa nunca é pega de surpresa. A pessoa sabe tudo. O sábio não é assim. O sábio, ele é ensinável. O sábio, ele abraça, em terceiro lugar, ele abraça a realidade. Ele não está lutando contra a realidade. Sabe, eu falo muito isso na minha casa também, eu digo muito isso. Eu digo, nós não podemos lutar contra a realidade. A realidade é essa. Nós não podemos ficar no mundo do ideal. Nós precisamos estar no mundo real. Quem é sábio olha para o mundo, ok, essa é a realidade, esses são os problemas, vamos agir com isso. Em quarto lugar, o sábio, ele é empático. Ele se coloca no lugar dos outros. Ele possui empatia. Em quinto, o sábio é responsável. Existe responsabilidade. Ele olha situações, por exemplo, chegou na igreja aqui, nós estamos botando o ar-condicionado na nossa igreja agora. Então passamos um calor enorme, nós trocamos de prédio mais de uma vez, parecemos o povo de Israel nos mudando, né, as tribos caminhando pelo deserto. Aí a gente chega no local, a gente consegue arrumar, e daí temos que nos mudar de prédio de novo. E dá uma dificuldade, e agora nós tivemos um problema com uma empresa de ar-condicionado. Eles simplesmente, nós pagamos 30 mil reais, e os caras instalaram um ar-condicionado com um defeito. Problema. A vontade que dava, eu disse para os guris assim, a vontade que dá é de pegar, tomar um gole de cachaça, olhar para os caras e dizer, eu estou me desviando agora. Entrar armado lá dentro e enlouquecer. Mas não dá, não posso fazer isso. Não posso. Eu sou um pastor, eu sou crente, eu sou lavado no sangue de Jesus. Falamos com o advogado, ver se nós conseguimos. Não conseguimos. Vamos perder um dos ar-condicionados, que custa mais de 15 mil reais. Não tem o que fazer. Podemos entrar na justiça, mas é bem difícil que nós ganhamos alguma coisa. O que ocorre, cara? Eu falei com os homens.
Cara, olha as nossas mulheres derretendo no culto. Esse é o mundo real. Ah, mas não é justo. Assim, não é justo, cara. Não é justo. Não é justo. Ok. Isso no mundo ideal é de revirar as tripas do cara. Mas o mundo real não dá tempo de parar. Eu vou dar um exemplo para você aqui. Quantos aqui tem bolas? As bolas mesmo. Todo mundo aqui? Todo mundo aqui? Tem duas? Alguém aqui é X com ovo? Só vem uma? X com ovo, só vem uma. Tem gente aqui? Ó, tem uma ali que é X com ovo. Eu sei, sempre tem X com ovo. Na nossa igreja tem um também lá que é X com ovo. O cara só tem uma bola, o cara é monobol. O cara tem um bago. Um bago, e né? Dá aquela coçadinha e cheira, né? Então veja bem. Eu tô numa reunião de homens da nossa igreja. Chegou um gurizão, o irmão de um cara lá da igreja. Gurizão. Eu tô conversando com ele caminhava meio estranho. Tchê, que tá caminhando desse jeito aí? Bah, cara, eu tô com um problema numa bola minha aqui. Eu, sério, cara? O que tu tem? Bah, cara, é tipo umas varizes incrustadas nas bolas. Só que eu conheci um cara que teve esse problema. Ele disse, olha, meu, isso é uma cirurgia extremamente simples. Tudo que envolve o saco, as bolas, os bagos, é fácil de operar. Por quê? Porque está fora do corpo. Não é um órgão interno. Está ali. É só fazer um cortezinho, tu já está ali no bagulho. Não tem que abrir barriga e nada. Está ali, está na mão. No verão ainda fica mais solto ainda. Sabe o que esse cara falou para mim? E eu disse, tá, cara, e aí, meu? Ele, não, meu, não quero saber. Não vou aceitar. Não vai aceitar o quê? Não, meu, o SUS tem que pagar minha cirurgia. Daí quanto que é a cirurgia? 1.500, olha só. Deu 1.500. Tá, e tu não conseguiu pegar 1.500 reais na mão ainda? E ele, não quero saber, meu. É meus direitos. Meus direitos. Não, meu, é tuas bolas, meu. Ô, meu, é tuas bolas, meu. Ah, Deus deu 2 pro cara, porque é importante, cara. Deus estava dizendo, olha, meu, se tu perder uma, tu não vai ficar mal, guerreiro. Nosso querido irmão ali, né? Deus pensou em ti. Aí, eu disse para ele, e daí o irmão dele me contou que os bagulhos já estavam passando de uma bola para outra. Essa hora, provavelmente, esse cara já não tem as bolas. Já está olhando pro coleguinha achando ele bonito. O mundo ideal, ele paga os impostos, o Estado tem que prover a saúde para ele. Mas esse não é o mundo ideal. Nós não estamos no Éden, velho. Nós saímos, nós estamos vivendo a leste do Éden. O sábio, ele vive com a realidade. Real. Ah, mas eu queria, porque não é justo os pastores fazer isso, não é justo o governo fazer, não é justo ter isso. Tá, beleza. Beleza. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Eu não vou perguntar aqui, mas eu falei isso lá na igreja. Para os homens. Eu disse, quem aqui acredita, é uma pergunta retórica, não levante a mão. Lá na igreja eu perguntei, quem aqui acredita que o Brasil pode virar uma Venezuela? Aí os homens, eu acredito. Uns acreditavam, outros não acreditavam. Eu tenho um pensamento sobre isso. Mas a minha pergunta, o alvo não é nem isso. O alvo é, quem acredita que o Brasil pode virar uma Venezuela? A pergunta é, o que tu está fazendo? Não, eu estou indo na frente de um quartel. Cara, isso não vai mudar nada. Minha pergunta é, tu tem passaporte para sair do Brasil? Segundo, tu tem uma carteira de motorista para dirigir até o Uruguai? Os caras sem carteira de motorista. Não, o Brasil vai virar uma Venezuela. E o que tu está fazendo, cara? Se eu acreditar que o Brasil virou uma Venezuela, cara, é o seguinte, no mínimo eu vou estocar gasolina para poder chegar até Montevidéu. No mínimo. No mínimo. Eu vou ter eu vou ter um passaporte para ir pelo menos para a Europa. Eu vou tentar um visto para os Estados Unidos. Eu vou tentar ir para Portugal. Alguma coisa. Eu tenho que ter alguma coisa para... Eu vou ter algum dinheiro investido fora do Brasil. Ah, pouquinho, mas é alguma coisa. Em algum fundo fora do Brasil. Por quê? Porque eu estou agindo de acordo com aquilo que eu creio. Mas o que nós temos hoje é um bando, cara, de homens que ficam falando, e eles não se comprometem com o que eles falam. Tu te compromete com o que tu acredita. Tu vive no mundo real.
Então, pessoas sábias, homens sábios, eles são humildes, eles são ensináveis, eles abraçam a realidade, eles são empáticos, responsáveis. Em sexto, eles procuram aprender e crescer. Eles aprendem e crescem. Você investe nele, ele dá retorno. O sábio dá retorno. Você investe no cara, o cara dá retorno. Fato. 7. Eles são receptivos não apenas com a correção, eles são receptivos com quem corrige. Eles são receptivos com o mensageiro. Eles não ficam bravos com a realidade. Eles não estão bravos com a realidade. O mundo é assim. E quando alguém vem e fala a realidade para eles, eles abraçam não só a verdade, mas como quem fala a verdade. Esses são os sábios. Em oitavo, e muito mais importante, eles vivem no poder do Espírito. Aqui está, cara, o centro da sabedoria. Eles são santos. Eles conhecem a Deus de andar com Ele. Eles possuem sabedoria, que é essa capacitação de aplicar a verdade ao mundo real. Eu pergunto, cara, tem áreas da tua vida que tu precisa ser sábio? Tem pessoas aqui que poderiam te ajudar? Tem pessoas aqui que podem ajudar você? Veja, se você vê um casamento que eu queria que meu casamento fosse assim, por que você não pede ajuda? Por que você não é humilde e pede ajuda? Por que você não vai e fala? Veja, você vê alguém aqui que está se dando bem nos negócios. Ao invés de ser invejoso, por que você não pede ajuda? Pô, cara, eu tenho notado que tu tem organizado bem o teu dinheiro. Como é que tu faz? Qual é o teu segredo? Sabe, olha cada área, cada irmão, cada casal aqui e veja as áreas que te inspiram e pede ajuda. Cara, eu tenho visto que tu tem tido êxito no estudo teológico. Eu queria aprender qual é o teu método. Como que tu faz? O que tu me indica? Que material tu me indica? Por onde eu começo? Sabe, pessoas sábias, elas aprendem, elas dão retorno. Veja, o que você precisa fazer é observar, orar, anotar e perguntar. Você observa uma pessoa que você admira. Depois de observar, você ora. Depois de orar, você anota. E em quarto, você pergunta. Pessoas sábias, elas precisam receber mais encorajamento, mais responsabilidades, mais oportunidades. Quem tem que ter oportunidades na igreja? Quem é sábio. Ele tem que receber mais oportunidade. Eles precisam receber mais dinheiro. Precisam saber mais informações. Eles precisam ter acesso a mais coisas. Eles precisam ganhar mais tempo. Pessoas sábias precisam ser o alvo da liderança de uma igreja, o alvo de um pai de família. Você tem que investir em quem é sábio. Primeiro, então, pessoas sábias. Segundo, pessoas tolas. Provérbios 1:7. Os insensatos, ou os tolos, eles desprezam a sabedoria e o ensino. Provérbios 26:3. O açoite é para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para as costas dos tolos. Todo mundo aqui é tolo em alguma área, mas não é dessa tolice que eu estou me referindo aqui. O tolo na escritura, ele não é igual a um burro. Não é que ele não tem conhecimento. O tolo na Bíblia é alguém que não tem humildade para aprender. O tolo, ele não aprende com a escritura, ele não aprende com os conselheiros, ele não aprende com bons relacionamentos. O máximo que ele aprende é com a dor. Provérbios 26:3. O açoite é para o cavalo, o freio para o jumento, a vara é para as costas do tolo. A dor pode nos ensinar? Pode, mas nós não devemos ser ensinados apenas pela dor.
Eles esperam, o tolo espera o caos chegar. Eu com certeza aqui, eu nem perguntei isso pro pastor Leão, mas com certeza. Sabe o que dá raiva na vida de um pastor? É que os caras te chamam quando o caos já está feito. Ah, eu comi minha secretária, pastor. O que eu vou fazer agora? Por que estão me ligando? Deixa eu dormir. Não me perturba, diabo. É final da Copa do Mundo. Ah, pastor, eu me masturbei. Tá, e agora? O que tu quer que eu faça? Os caras acham que pastor é um mágico. Que tu vai pegar e vai fazer uma mágica e vai resolver. Sabe? Não sei. O tolo, ele gasta, ele vai até o limite. E daí, quando está feita a porcaria, ele pede ajuda. Às vezes não tem como fazer. Não tem o que fazer. E falta para nós honestidade, cara. Falta para a gente dizer, esse caso é irrecuperável. Mas nós somos tão impactados por pregadores inflamados, e não existe um caso irrecuperável. O inferno está cheio de casos que não foi recuperado. De gente que não teve jeito. Vamos jogar limpo, cara. Tem gente que não tem jeito. Então, o tolo, ele espera o caos chegar. Em primeiro lugar, diferente do sábio que é humilde, o tolo é orgulhoso. O tolo é orgulhoso. Tu vai falar, não, veja bem, sempre tem um porém. Cara, sabe, beleza. Tem um livro desses livros proféticos, assim, neopentecostais, de um cara, ele estava contando um arrebatamento. E eu acho essa narrativa muito legal. Ele estava contando assim, Leão, que ele estava numa visão, ele e um anjo. E ele contou que o anjo foi falar um negócio para ele, e ele desprezou o que o anjo estava falando. E na hora que ele desprezou, o anjo pegou ele pelo braço e disse assim, ó, eu ia te falar uma coisa agora, e tu vai demorar 20 anos para aprender. Se é verdade, eu não sei, mas a ilustração é fenomenal. Fenomenal. Tem cara que vai te ajudar ali, e tu é um bobalhão. Então, tolo é orgulhoso. Em segundo lugar, o tolo, ele é não ensinável. Não tem como ensinar o cara. Tu investe e é só problema. É só ligação. O cara suga a liderança o tempo todo. Ele suga. Ele nega a realidade. Ele luta contra a verdade. Ele luta contra as coisas que estão ocorrendo na cara dele, velho. Ele está lutando. Ele está desesperado, lutando contra a realidade. Ele é egoísta. Ele não se coloca no lugar do outro. Ele não tem empatia. Escuta, às vezes, o tolo, ele até é uma vítima em algum momento. Só que por ser vítima, ele quer que tudo orbite ao redor dele. Veja, a dor não nos dá direito que tudo venha orbitar ao nosso redor. E daí, quando tu é uma vítima, porque nós somos tão pecadores que nós pecamos quando somos vítimas também. A gente consegue ser vítima e pecador ao mesmo tempo. Então o tolo é uma vítima, daí ele se sente assim, desiludido, abandonado por Deus, e ele fica cada vez mais autocentrado. Daí ele se torna irresponsável com a maldade que ele faz, porque ele acha que todo mundo tem que... mas olha o que o cara está passando, vamos tolerar. Então ele se torna uma vítima egoísta e irresponsável com os seus atos. O tolo, ele se considera sem culpa, ele não tem culpa, porque ele é uma vítima. Veja o que eu estou passando. Isso não pode nunca partir de ti. Isso precisa partir de quem se relaciona contigo. Se a pessoa que se relaciona contigo quiser te dar um desconto, é com ela, não com você. Uma vez eu estava confrontando uma irmã e ela largou essa aqui para mim. Mas quem não erra, pastor? Quem que não erra que joga a primeira pedra? Eu disse, olha, quem falou isso foi Jesus. Não foi a mulher pega em adultério. Não, porque daqui a pouco está assim, né? Os caras iam apedrejar a mulher ia botar a mão na cadeira e dizer assim, não, mas quem é que não erra? Não foi assim. Não, porque daqui a pouco... Em sexto,
Pessoas tolas querem que os outros mudem, não eles. Eles querem mudar a situação, eles querem mudar a liderança, eles querem mudar todo mundo, eles querem mudar a igreja, eles querem mudar tudo e todos. Não eles. Em sétimo, os tolos, eles não se irritam só com a realidade, eles se irritam com quem chama a atenção deles também. Então eles vão confrontar, eles vão fazer de tudo para lutar contra quem está corrigindo eles. E quando eles lutam contra quem os corrige, aos poucos eles dão mais um passo na tolice e eles vão se tornando aquilo que a Bíblia chama de escarnecedor. Oitavo, o sábio vive no poder do Espírito, o tolo vive pelo poder da carne. O tolo é guiado pelos seus instintos carnais, pela sua natureza caída, por tudo aquilo que luta e milita contra a lei de Deus. Em nono, isso aqui é muito importante. Tolos, eles costumam ser muito legais. Eles são engraçados. Eles são engraçados, cara. Por quê? Porque os tolos, eles não calculam o custo, eles são irresponsáveis. Então, eles são engraçados. É diferente de você. Um homem sábio pode ser engraçado, mas você ri do que ele faz, do que ele fala, perdão. O sábio, você ri do que ele fala, do que ele está lhe falando. O tolo, você ri dele. Não é que ele conta uma piada, ele é a piada. A pergunta é essa: as pessoas riem, não tem problema as pessoas riem quando você está junto. Mas as pessoas estão rindo do que você está falando, das histórias que você está contando, ou as pessoas estão rindo de você? Então eles são engraçados. Eu conheci muita gente assim. Tem uns caras, meu, que eu poderia sentar e te contar uns 2 ou 3 assim. Que eram uns caras ótimos para um churrasco. Cara ótimo. Eu vou dar um exemplo aqui de política. Está todo mundo falando de política hoje em dia. Cara, vamos ser sinceros. Vocês acham que um churrasco com o Lula e o Bolsonaro não seria... Ignorando a política. Imagina sentar com esses dois. Imagina. E ouvir os casos dos caras. Eu vou dizer, se não fosse a política, esses caras iam ser amigos. Imagina, 2 tiozão, velho. 2 tiozão com mais de 60, 70 anos. Não pode! É que tu não conhece o mundo, cara. Então, esses caras costumam ser engraçados. Em 10º, pessoas tolas se aproveitam de pessoas bastante responsáveis. Pessoas tolas buscam pessoas muito responsáveis. Não irresponsáveis, porque ele é irresponsável. Pessoas tolas têm sede de encontrar pessoas que têm muita responsabilidade. Por exemplo, você já deve ter conhecido um garotão de 30 anos, morando com a mãe. O que é isso? É o tolo. E a responsável. Ele busca alguém responsável para guiar ele. Ele busca alguém responsável para limpar as porcarias que ele faz. Nós temos um grande exemplo de tolice nos nossos dias, é a adolescência. Antigamente, o cara era criança e ele tinha um rito de passagem, alguma cultura, e agora ele é um homem. Agora não. A nossa cultura criou um limbo, aonde você permite que por um período de tempo e cada vez mais longo, os nossos jovens vivam um estilo de vida de tolice. Então, o que nós temos? São jovens solteiros que quebram mandamentos, vivem fornicando, vivem adulterando, adultos morando com os pais. Eles fazem as suas tolices e eles vão transferir o fardo para você. Eles vão transferir o fardo para você. Eles vão dar o fardo para você carregar. Eles vão lutar para que você carregue o problema deles. Pessoas tolas, se pessoas sábias têm que receber mais, pessoas tolas precisam receber menos ajuda, menos informação, menos tempo, menos acesso, menos dinheiro. Você vai cada vez, assim, paulatinamente, você vai drenando a ajuda para essa pessoa. Para terminar assim: só vou te ajudar se você fizer tal coisa. Só vou te ajudar se você conseguir um emprego. Só vou fazer isso se você conseguir fazer tal coisa. Pessoas tolas, veja, pessoas tolas não podem ter oportunidade na igreja. Nós não podemos investir em todo mundo. Nós temos que investir em quem ama a sabedoria. É tolo
Vai ter ajuda, e essa ajuda ela precisa ir diminuindo aos poucos, para investirmos em quem é sábio. Menos, cada vez menos, até parar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tu é muito gordo. Tu é gordo demais. Todo mundo aqui é tudo um bando de gordo. Para as pessoas ficar carregando você. Tu é muito pesado, cara. Mas como assim, pastor? Acabou de ter um magrinho aí, mas como assim? Eu tô aqui, quantos? Tem 60 quilos, pastor. Mas imagina um cara te carregar 60 quilos o dia todo. Tu é gordo demais se tu tem 60 quilos. Se tu tem 80, 100, não importa. Qualquer homem que está aqui é gordo demais para que alguém venha te carregar, cara. Limpa as tuas porcarias. Abandona a tolice. Abraça a sabedoria. Em primeiro lugar, o sábio. Em segundo lugar, o tolo. Em terceiro e último, pessoas más. Provérbios capítulo 2, verso 12 ao 15, diz assim: a sabedoria o livrará do caminho do mal, e do homem que diz coisas perversas, dos que abandonam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, dos que têm prazer em fazer o mal e se alegram com a perversidade dos maus, cujas veredas são tortuosas e que se desviam pelos seus caminhos. Olha a linguagem aqui. Mal, perverso, trevas. Ele repete o mal, fazer o mal, perversidade dos maus, aqui dos homens maus, cujas veredas são tortuosas. Olha a linguagem aqui. A Bíblia nos apresenta pessoas sábias, pessoas tolas e pessoas más. O tolo, ele vai te machucar sem querer. A pessoa má vai fazer isso de propósito. O tolo perturba, mas ele perturba na tolice dele. Você ainda tem um relacionamento com ele. Eu vou terminar falando sobre como se relacionar com cada um deles. Mas o maldoso não. O maldoso, ele vai fazer isso propositalmente. Vamos ver, quem é o maldoso? Em primeiro lugar, ele é perigoso. Ele é perigoso. Ele é uma pessoa extremamente perigosa. Em segundo lugar, ele se justifica. Ele é uma vítima que usa as coisas que ocorrem ao redor da vida dele para justificar suas maldades. Em terceiro, ele é atormentado e atormentador. Ao passo que ele sofreu tormentos, ele foi uma vítima em algum momento da vida dele, ele usa isso hoje como desculpas para perpetuar uma vida de tormento ao próximo. Em quarto, ele foi machucado, então ele gasta a sua vida machucando o próximo. Em quinto, ele só vê direitos. Ele só olha para a sua vida e ele vê apenas direitos. Em sexto, ele vive de ameaças. O provérbio está dizendo isso. Ele é uma pessoa tola com a sua língua. Ele age como a fala dele é a mesma fala de um tolo. A diferença é que ele faz isso propositalmente. Em sétimo, ele possui uma inveja amarga e uma ambição egoísta. Escuta isso aqui. O sábio vive no poder do espírito, o tolo vive no poder da carne e a pessoa má vive no poder de Satanás. Vive no poder dos demônios. Pessoas más, pessoas sábias precisam receber mais ajuda, mais encorajamento, mais tempo. Se o tolo precisa receber menos, pessoas más não podem receber nada. Nada. O tolo, você tem um relacionamento pastoral com ele. Ele não é teu amigo. Você se relaciona com ele como um pastor. O sábio, você é amigo. E a pessoa má, você não se relaciona com ela. Você isola, você não vive perto. Eu sei que hoje em dia muito tem se falado que cada vez vai aumentar mais esse assunto nas igrejas. Né? Surgiu um livro agora aí, e vamos falar muito sobre isso, liderança tóxica. Existe, óbvio que existe. Existem líderes maus, líderes déspotas, existem. Só que não é toda vez que um líder diz que alguém é demoníaco, que esse líder está sendo tóxico. Algumas pessoas estão dizendo isso. Uma marca de um líder tóxico é
demonizar o outro. Cara, Paulo demonizou 2 caras para Timóteo. Alexandre, fugiu o outro nome. Oi? Não, Demas ele só cita que o cara vazou para ir para Las Vegas, né? Eu não me lembro agora. Mas ele tratou como um homem demoníaco, atuando pelo poder de Satanás. Existem pessoas empoderadas pelo diabo. Entenda, se com o tolo você tem um relacionamento pastoral, com o sábio você tem uma amizade, com a pessoa má você tem um relacionamento profissional. Fala com o meu advogado, procure um terapeuta, procure um conselheiro. Eu não sou o teu salvador, eu não morri na cruz por você. Porque essas pessoas, elas vão sugar você. O tolo vai sugar tuas energias, sugar. As pessoas más não, elas vão tentar destruir você. Elas vão tentar acabar com você. Elas vão tentar manipular você. E pessoas que possuem a sabedoria do Espírito, elas sabem que sua energia, o seu tempo é limitado. Não tem como se envolver com todo mundo. Não tem como. Ah, mas nós vamos conseguir, Capitão Planeta, pela união dos seus poderes. Sabe, o jovem mancebo, esperançoso. Não, mas nós vamos conseguir. Tu não vai, cara. Tu não vai. Tu tem que te selecionar com quem tu vai te relacionar, cara. Você precisa investir em gente sábia. Enquanto você investe no tolo, ele não dá retorno. Ele não dá retorno. É só problema, é só caos. O universo conspira contra o cara. Já ouviu isso aí, cara? Tu marca um jejum, o cara não vem. Tu marca não sei o que, o cara não dá, nunca dá. É sempre, meu, cara, o universo quer acabar contigo, velho. O universo, cara. O universo luta contra o cara. O sábio não. Tu investe um pouquinho, o cara frutifica. Tu investe um pouco, o cara frutifica. Te dá até uma dor assim, cara, eu não devia ter investido nesses bocó aqui, meu. Olha o cara aqui, meu. O cara tá voando aqui, cara. Cara, deixa eu te explicar uma coisa. Eu fiz 40 anos agora. Eu não tenho tempo. Eu tenho um tempo, mas não é tempo sobrando mais. Eu não vou investir. Se eu notar, é tolo. Cara, Jesus falou isso. Tu pregou, o cara não ouviu. O que faz? Fica lá insistindo. Fica lá cantando Minha Casinha Favorita. É isso que Jesus mandou fazer? Não, bate o poeira e vai, meu. Tem um monte de gente ainda, meu. Mas a gente fica nessa, sabe, nessa latinidade. Não, mas nós vamos conseguir. Não, não vai conseguir. Tu não vai conseguir. Tu não vai conseguir. Eles vão destruir a tua vida. Existem pessoas que, se você botar dentro da sua casa, elas vão destruir o teu casamento. Existem pessoas que, se você colocar dentro da tua família, essas pessoas vão acabar com a tua família. Existem pessoas que vão tentar destruir uma igreja. Ao passo que tem pessoas que se você prestar atenção e você investir um pouco nessa pessoa, essa pessoa vai ser uma bênção para o reino de Deus. Uma bênção. Então é o seguinte, cara, vamos investir nesse cara. Tem gente que, cara, eu investi. Imagina só, cara, se eu investir isso, esse cara deu todo esse retorno. Imagina se eu investir isso aqui nesse cara, meu. O retorno que o reino de Deus não vai ter. Que é um sábio. São 3 tipos de pessoas: o sábio, o tolo e o mau. E esses 3 tipos de pessoas, eles dão uma mistura de 6 tipos de relacionamentos. Para acabar. Primeiro, se quiser anotar aí, pode anotar. Em primeiro lugar, o sábio junto com o tolo. Que relacionamento é esse? É um relacionamento paternal. É um relacionamento pastoral, um relacionamento maternal. Se você tem um conhecido, um parente que é tolo, você identifica, esse cara é tolo. Ah, Jack, eu corto a relação com ele? Não. Cuidado, a Bíblia diz que o companheiro dos tolos vai acabar mal. Se esse cara não abandonar a tolice dele, tu vai ter que abandonar ele. Ok? Por quê? Porque a Bíblia diz isso. O companheiro dos tolos vai acabar mal. Se tu acompanhar o tolo, tu vai te ferrar. Tu vai te ferrar. Tu pode, não importa quem tu seja, se tu estiver andando com um cara, o cara estiver com maconha, o que vai acontecer? Passar a polícia e prender, tu vai preso? Porque tu está andando com um tolo. Sábio mais tolo, relacionamento paternal. Segundo lugar, sábio
mas mais o maldoso. Relacionamento distante. O sábio, quem é sábio, ele não se mistura com quem é mau. Ele não vai se misturar. Ah, mas eu tenho um cara que é mau e eu ando me misturando com ele. Então tu não está sendo sábio. Então tu está sendo tolo. Se você é sábio, você vai discernir. A Bíblia diz isso. Espiritual discerne e não é discernido. Ele discerne, ele entende. Ele tem a mente de Cristo. O Espírito testemunha dentro de você. Você vai discernir. Cara, esse cara está estranho. E não é uma machologia. Não é uma paranoia. Não, é discernimento. Em segundo, o sábio mais o mal. Relacionamento distante. Não se envolve. Quanto mais ele chega perto, mais você se distancia. Quanto mais ele tenta se aproximar, mais você se distancia. Existem pessoas que você sabe que elas são más. E você vai ter que cortar a relação com ela. Até quando? Até se converter, realmente abandonar a maldade. Tá, mas e se isso não acontecer? Nunca mais. Por exemplo, eu não estou falando que você vai sair daqui agora com raiva, sabe, julgando as pessoas. Não, eu não estou propondo isso. Você vai sair daqui, agora eu sou um showbiz. Não. Mas esse dia vai chegar. E você vai ter que agir com firmeza. Aí chegou uma pessoa para mim, tá, mas e se o fulano morrer? Ah, eu vou chorar, eu vou lamentar. Mas e viu, tu vai sofrer. Sim, é um ser humano, né? A gente chora até por cachorro. Eu vou sofrer, é normal. Eu vou ter que falar a frase do Neymar, saudade do que a gente não viveu. Essa frase do Neymar estragou, né, meu? Né, Daniel? Ah, ele estragou, o Neymar estragou essa frase. Essa frase é muito boa. Estragou aquela fedorenta ainda daquela mulher ainda. Né? Paciência. Existem pessoas, vai ser assim. Em terceiro, tolo mais tolo. Relacionamento codependente. Normalmente são amigos que usam drogas, praticam crimes, criam problemas, se juntam. Você já viu isso? Você vai no colégio, você vai ver um monte desse terceiro relacionamento, tolo com tolo. É aquilo que Jesus falou de 2 cegos. Os caras, vamos por aqui que é melhor. Vem comigo, vamos atravessar Cristiano Fischer aqui, às 6:30 da tarde. Não vai dar nada. 2 tolos. Em quarto, o tolo mais o maldoso. O que você tem? Relacionamento abusivo. Toda vez que você vê uma garota namorando um homem mau, você pode saber que ela é uma tola. Ele é o culpado. É claro, ele é maldoso. Só que ela se deixou envolver com um cara maldoso porque ela é tola. Porque se ela fosse sábia, ela não teria se relacionado com ele. Eu vou dizer um negócio para provocar a mesa aqui. Eu já notei que muitas irmãs do círculo de oração, que se tornaram mulheres sábias, elas eram tolas na infância, na juventude. Não ouviam pastores. Se tornaram mulheres de oração porque casaram com um podre, um mundo, um desgraçado. Tiveram só tinham o que fazer, só orar. Mas quando era nova, não ouvia ninguém. Eram tolas. Eu conheci várias assim. O tolo mais o maldoso, relacionamento abusivo. Olha o Johnny Depp, um homem, casado com aquela mulher Amber alguma coisa lá, mulher ruim, e ele, um tolo. Ah, ela é bonita, ela é furiosa, ela é quente. O inferno é quente também, cara. Em quinto, maldoso mais o maldoso. Aqui nós temos quase que o inferno na terra. Nós temos um relacionamento perigoso. Extremamente, quando juntam 2 pessoas maldosas, nós temos que manter muita distância e ter muito cuidado. Eu sei o que eu estou falando. Em sexto e último, sábio mais o sábio. Nós temos o quê? Um relacionamento saudável. Eu encerro dizendo para você, cara, que você tem que ser sábio nos teus relacionamentos. E provavelmente a coisa que mais vai determinar a qualidade da tua vida em 2023 é a qualidade dos teus relacionamentos. Com quem você vai se relacionar. Pastor, o que eu faço? A coisa mais importante hoje aqui é se relacionar com Jesus. Porque Ele é a sabedoria de Deus. Jesus é o Deus que se fez carne, veio até nós, morreu em uma cruz. Porque todos andávamos no mundo como tolos. Desgarrados, vivendo para si, orgulhosos, não ensináveis. Vivíamos tomados pelo pecado,
pela desgraça. Então Jesus Cristo veio até esse mundo. Jesus, a expressão clara da sabedoria de Deus. Naquela cruz Deus sorriu para você. Mas para que Deus pudesse sorrir para você, Deus estava pesando a mão no seu filho. Naquela cruz havia uma saída da tolice que é viver para si mesmo. Jesus recebeu você na sua família. Jesus selou você com seu espírito. Jesus salvou você, enxertou você. Jesus chamou você. Jesus deu uma família para você. E é teu dever, homem, ser sábio e ter discernimento sobre quem vai frequentar a tua casa, vai influenciar os teus filhos, vai se relacionar com tua esposa, com os teus netos, pessoas que terão acesso ao teu coração. É teu dever agir com sabedoria. Amém? Pai, muito obrigado por esses homens. Obrigado. Obrigado pela vida desses homens que saíram de seus lares e vieram aqui, Senhor, para comungar, aprender mais do Senhor. Vieram aqui para andar em santidade. Dá a eles coragem diante de decisões que eles têm que tomar, Senhor. Diante de atitudes que eles precisam tomar. Ajuda eles. Socorre eles. Em o nome de Jesus. Fica conosco. Fica conosco. É o que eu te peço e te agradeço. Pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus Cristo. Que eles tenham coragem e discernimento de cuidar com quem se relacionam. Porque isso muitas vezes determina uma eternidade. Em nome de Jesus, com temor e tremor, eu oro por eles. Que o finalzinho desse 2022 seja uma bênção em suas vidas e o ano que vem seja um ano poderoso no fluir do teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. E amém.